Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, conto com a sua colaboração sempre, curtindo, compartilhando e efetuando a sua inscrição neste canal. O texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, apenas o verso 46. Vamos ler? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Este é o momento em que Jesus entrega nas mãos de Deus o seu espírito, completando a obra da redenção, consumando assim a salvação para todo aquele que nele crê. Mas a cena ali no Calvário foi da morte daquele que alimentou multidões. A esperança estava morrendo. A salvação estava sendo aniquilada aos olhos humanos, sem perceber que a morte era necessária para que de fato a vitória fosse estabelecida sobre a morte. A morte vencendo a morte. Mas aos olhos daqueles que seguiam Jesus, choro, tristeza, desamparo, alguns temeram e fugiram, muitos fugiram. Por quê? Seguimos o homem errado? Seguimos o Cristo errado? Muitas são as questões que surgem na hora da morte de Jesus. Porque todos esperavam um Salvador, um estadista, alguém que fosse à frente do povo e libertasse o povo da esfera humana, do cativeiro romano. E Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, aquilo que lá no Éden foi introduzido na humanidade, a queda, o pecado. Jesus veio justamente para nos trazer de volta, nos reconciliar com Deus. O pecado nos separa, Cristo nos reconcilia. Cristo nos traz de volta ao status de filhos amados de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus, diz a palavra de Deus, já têm a vida eterna. João 5, 24. Pois bem, assim como eu e você muitas vezes enfrentamos a dor da morte, eu já passei por isso e tenho certeza que muitos aqui que estão ouvindo essa palavra já passaram. E um dia depois é o vazio, um dia depois os questionamentos, o que nós vamos fazer agora. Enfim, os discípulos de Jesus, a família de Jesus, no dia seguinte, após a sexta-feira da paixão, estavam todos sem esperança, desolados, mas não prestaram atenção. Eu digo que estavam desolados porque não prestaram atenção nesta fala de Jesus, que é a fala que eu e você precisamos prestar atenção todos os dias, quando não temos esperança, quando estamos enfrentando um momento difícil na nossa vida, até mesmo perdas de pessoas que são extremamente importantes. Nessas horas nós temos que lembrar que quando ninguém mais pode fazer, somente um que nunca deixou de reinar e que nunca deixou o seu trono, o Pai. O nosso Deus está no controle de toda a história. Jesus Cristo, ele clama pela última vez dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, não é que o sábado decretou a derrota, instalou a falta de esperança, não. O sábado é o momento em que Deus trabalha. Quando mais ninguém trabalha, quando mais ninguém pode fazer nada, e o Shabat era isso, Deus está trabalhando. Jesus entregou nas mãos do Pai o seu Espírito. Portanto, nada fugiu do controle de Deus, porque a promessa seria que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, quando eu e você estamos enfrentando momentos assim, nós precisamos olhar para essa frase de Jesus e tirar lições para a nossa vida e entregarmos na mão de Deus aquilo que nos
limita, aquilo que nos abate, aquilo que nos traz medo, falta de esperança, aquilo que tira a nossa alegria. É nessas horas que eu e você precisamos olhar para o que Jesus fez. E não estamos pensando tão somente, acabou. Não. Nós cremos num Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus não perdeu a mão, Deus não perdeu o controle, Deus não deixou de ser o Rei eterno. Continua sendo Deus. Passemos o deserto que for, a noite mais escura, Deus continua sendo Deus. E é nas mãos do Senhor que nós temos que entregar o nosso choro, o nosso lamento, a nossa dor, o nosso medo, a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa falta de esperança. É nas mãos de Deus que nós devemos entregar a nossa família, entregar o nosso casamento, entregar a nossa saúde física e espiritual. É nas mãos de Deus que nós temos que estar. Por isso que o salmista diz para mim e para você, no Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Foi isso que Jesus fez. É isso que eu e você precisamos fazer. Quando não sabemos o que vai acontecer. O sábado, após a morte de Jesus, muitos fugiram, a multidão não se reunia mais. 2 dos discípulos foram para o caminho de Emaús, estavam voltando para a cidade de Emaús. Não sabemos exatamente como estavam as mulheres, aqueles que eram mais chegados, mas com certeza um silêncio tomou conta. É nessas horas que nós temos que lembrar que Jesus, o nosso Deus, entregou na melhor mão o seu Espírito. E eu e você precisamos entregar nas mãos de Deus a nossa vida. Porque Ele nos guarda. Ele tem poder de nos levantar, de nos ressuscitar. Ele tem poder de restaurar a nossa força, a nossa vida e a nossa alegria. A morte não é um fim em si mesmo, quando nós entregamos na mão de Deus, na mão de Jesus, a nossa vida. A morte não é o fim para aqueles que entregam suas vidas a Jesus. Fica aí a lição do que Jesus fez para mim e para você. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida nas mãos de Deus. E o mais Ele fará. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por essa revelação dos altos céus, ó Deus, que vem de encontro aos nossos corações, apontando para nós a direção, a segurança, o refúgio, que é o Senhor, para quem todos nós devemos ir. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Continua, Senhor, sustentando-nos, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Derrama fé salvadora nesses corações, ó Deus. Que haja realmente um entregar de vidas no altar do Senhor. Visita nessa hora os enfermos, os enlutados. Visita, Senhor, o lar da viúva e do órfão. E te pedimos por cada lar, por cada família. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.